Salmo 139. Deixa a sua Bíblia aberta aí, porque o tempo é curto, então você não pode nem fechar a Bíblia. Salmo 39, 139, verso 1. Nós leremos do verso 1 ao 18. Do 1 ao 18. Diz assim, já está aí na tela também, né? Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto? Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. A escuridão e a luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Aleluia. Nós temos nesse texto, nesses versículos que eu li, pelo menos eu vou ousar a dizer 3 atributos. O primeiro deles fala da onisciência de Deus. O segundo fala da onipresença de Deus. O terceiro, eu vou usar aqui como sendo um atributo de Deus, porque pelo menos é o que dá para a gente entender, que é a onipotência de Deus. Mas veja comigo a onisciência de Deus. Veja o salmista Davi dizendo: Deus, o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece tudo. Olha isso. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. É interessante que na língua original, se nós formos analisar detidamente, na verdade nós poderíamos usar aqui o verbo no passado e nem no presente, porque não é que Deus examina e conhece a meu respeito. Na verdade, a ideia aqui é de um Deus que já conhecia no passado, inclusive antes mesmo de ter me feito. E em razão de ser quem Ele é e conhecer tudo no passado, Ele conhece hoje, mas conhece também já o amanhã e vai conhecer sempre. E o salmista Davi aqui está estupefato diante dessa sabedoria que ninguém mais tem. O Senhor conhece tudo a meu respeito, examina o meu coração, sabe que eu estou lá dentro, os sentimentos que tenho. Ele diz no verso 2: Tu sabes quando me sento, sabe quando eu me levanto. O Senhor sabe desse movimento meu, das iniciativas, das ações que eu tenho. Mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Não há distância para Deus em que Deus não vá conhecer-me. Verso 3: Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo que eu faço. E aqui, irmãos amados, é preciso afirmar que o fato de Davi está aqui mencionando esse atributo da onisciência de Deus, e daqui a pouco também vamos perceber a questão da onipresença.
Davi não está discursando teologia, doutrina sistemática. Davi não está apenas dizendo coisas acerca de quem Deus é, porque na verdade nós temos aqui afirmações muito pessoais. Preste atenção nisso, porque toda a diferença está nisso. Não é saber que Deus sabe algo acerca de alguma coisa. Ele está dizendo: ó Senhor, verso 1, tu examinas meu coração. Ele vai dizer: e conheces tudo a meu respeito. Verso 2, sabes quando me sento e quando me levanto. É comigo, é acerca da minha pessoa. O Senhor sabe de mim, o Senhor me entende. E eu estou dizendo que o Senhor sabe de longe os meus pensamentos, e não é porque eu fico assustado e com medo do Senhor saber a meu respeito, do que penso, do que sinto. Pelo contrário, Davi está fazendo afirmações acerca da sua pessoa e trazendo isso de maneira a descansar nesse Deus que conhece a minha vida melhor do que eu mesmo. A beleza dessa palavra é que nós precisamos que a Bíblia mostre para nós quem nós somos, porque Deus sabe quem somos melhor do que nós mesmos, e nós vamos passar a vida descobrindo quem de fato somos. De vez em quando você já se viu assim: o que é eu mesmo? Não é? Tem hora que você fica assim: meu Deus do céu. Você começa a pensar, as coisas, são tantas coisas que nos atingem, que vão formando a gente. De vez em quando você corre o risco de não saber direito nem quem você é. Mas se você olhar para Deus e para a palavra de Deus, Ele vai te mostrando quem de fato você é. Verso 4, antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Que conhecimento é esse? Que conhecimento é esse? 5, vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. É por isso que eu estou dizendo, verso 5 aí, Davi não fala de Deus que conhece para ficar com medo de Deus, como se tivesse preocupado em Deus saber de coisa que não poderia saber. Deus sabe de tudo que você fez, faz e fará. Isso não torna Deus nem um pouco assustado a seu respeito. Pelo contrário, Deus foi o seu Criador. Então, se você está aqui nessa manhã e já fez ou faz, ou está passando por uma crise, por uma luta, enfrentando algum pecado, alguma tentação, algum sonho, alguma frustração, isso não faz Deus distanciar de você. Isso não faz Deus ficar irado com você, porque a ira de Deus já foi colocada sobre o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Por isso que Ele está dizendo: Ele vai adiante de mim e me segue. Mas Ele me segue para pôr a mão dEle sobre a minha vida. Ele não me segue apenas para me punir ou para me disciplinar. Irmãos, verso 7. Do verso 7 em diante nós temos acerca da onipresença de Deus. Olha bem, é impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomo as asas do amanhecer, se habito do outro lado do oceano. Ele está dizendo, aqui nós temos que acelerar, não é? Mas ele está dizendo assim: Deus, o Senhor está em todo lugar. Quem é como tu que está em todo lugar? Quem é como o Senhor que sabe tudo? Bom, quem é como o Senhor que sabe tudo é o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Não é verdade? O verbo que se encarnou. João fala muito sobre essa verdade de Jesus que conhece, que sabe. Natanael, eu te vi lá debaixo daquela árvore. Peraí, como assim o senhor me viu? O senhor não estava lá? Como é que o senhor pode ter me visto? Eu te vi lá. Mulher samaritana, você está pedindo água para mim, mas se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, e eu daria para você a água que jorraria para a vida eterna. Você diz que não tem marido, não tem mesmo não, já teve 5, o que está com você não é seu. Quem é esse homem? É Deus. É o Deus onisciente que sabe, mas quando confronta, não confronta para jogar a gente fora, confronta para trazer a gente, atraído pela graça, pelo amor. E aqui, esse Deus está em todo lugar.
sabe de todas as coisas, não tem como fugir da sua presença. Verso 10, mesmo ali a tua mão me guiará, a tua força me sustentará. Verso 11, tu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite. 12, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti, porque é a mesma coisa, noite e dia, não dá para fugir, para esconder do Senhor. Deus é onipresente. Verso 13 em diante, agora fala do Deus que cria. Por isso que eu ousei falar da onipotência de Deus, e nem sei se cabe o atributo como um todo, porque nós deveríamos ver aqui Deus criando todas as coisas com o poder da sua palavra, mas a ênfase na criação. Tu formaste o meu interior, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço, porque o Senhor me fez de modo tão extraordinário. As tuas obras são maravilhosas, e eu disso sei muito bem. Ele vai dizer: o Senhor, quando eu fui formado é porque o Senhor fez isso lá. Olha, o salmista estava longe de entender o que nós entendemos acerca de gestação, de genética e tudo mais, não é? Mas ele fala coisas poéticas tão maravilhosas, que deixa a gente perceber o poder de Deus. E aí eu concluo a minha palavra, então, dizendo o seguinte, irmãos, prestem atenção nisso. Tudo é muito pessoal, e essa palavra tem que encher o nosso coração de adoração. A igreja tem que entender o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que está em todos os lugares, e o Deus que cria, tem poder para fazer, para agir de maneira soberana, de tal forma que isso leve a gente a confiar, a adorar e a descansar. Deus onisciente, verso de número 6 agora. Olha o que o salmista vai dizer desse Deus onisciente: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. Ele está dizendo: uau, que Deus é esse que eu sirvo? Que Deus é esse? Porque os outros deuses estão aí, tem que carregar uma estátua, tem que ver se é um animal que está andando, que não sei o que, e não sei mais o que. E aí você olha para esse Deus, sabe tudo a meu respeito. Ele está adorando, ele está exaltando, ele está dizendo assim: eu estou maravilhado de poder servir, de ser filho, de pertencer a um Deus desse tamanho, a um Deus que a gente não tem como medir e perscrutar. É assim, irmãos, que nós precisamos nos sentir quando refletimos acerca da onisciência de Deus. Mas não apenas isso, a onipresença de Deus. O verso 10 diz assim: olha, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Olha que coisa, Deus sabe tudo que eu estou passando, não há nada que Ele não saiba. As dores, as lutas, como eu já disse, tudo Ele sabe da sua vida, em todos os detalhes. Aquilo que você nunca contou, Ele sabe. Aquilo que hoje traz medo ao seu coração, que machucou você, que frustrou você, que desanimou você, Ele sabe. E Ele sabe, e o fato de você saber que Ele sabe, não deve gerar medo no seu coração, deve deixar você maravilhado. Em segundo lugar, o fato de Deus conhecer você e de estar perto de você, precisa levar você a olhar para isso e dizer: a tua mão me guiará e ela me sustentará. Deus é o Deus que sustenta, porque Ele está perto. Ele é qual sombra à nossa direita. Pode cair 1000 de um lado, 10.000 de um outro, mas o fato de Deus ser quem Ele é e estar tão perto como Ele está, a mão dEle direciona a nossa vida e nos sustenta. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós precisamos aquietar a nossa alma, nós precisamos aquietar o nosso coração. Quando nós nos angustiamos demais, quando nós nos perturbamos demais, sabe o que isso significa? Preste atenção, significa que nós estamos distanciando os olhos e o coração desses atributos da pessoa de Deus. Porque quando está diante do nosso coração e da nossa mente o Deus onisciente, e o Deus que é presente, e que me sustenta, e que me guarda com a sua mão, quaisquer que sejam as situações, o nosso coração começa a descansar no Senhor. E essa palavra dessa manhã é exatamente para isso. Deus está em todo lugar, Deus conhece tudo, e foi Ele que te criou, foi Ele que te formou.
você é dele. Ele te fez com propósito. Por isso que o salmista vai dizer no verso 17 e 18, quero pedir os irmãos do louvor, verso 17 e 18, ele, olha só, irmãos, olha a adoração, olha o espírito de exaltação. Primeiro ele diz assim no verso 6, né? Ele diz, esse conhecimento é maravilhoso demais, é grande demais para eu compreender. Ele está dizendo, meu Deus, que Deus é esse? Aí no verso 10, ele está dizendo, que Deus é esse que me guia o tempo todo, que me sustenta o tempo todo. E depois ele está dizendo, que Deus é esse, como são preciosos os teus pensamentos, verso 17, a meu respeito. Como é precioso, é impossível enumerá-los, enumerar os pensamentos de Deus a meu respeito. O que Deus pensa a meu respeito é difícil de enumerar, porque são grandes demais. Não sou capaz, 18, não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia, e quando acordo, tu ainda estás comigo. Quando você acorda, Deus ainda, o salmista está dizendo, fique tranquilo, você deita, Deus está com você e pode dormir em paz, Ele não vai sair de perto. Não, mas o senhor não sabe a luta que eu estou passando. Não sei, eu sei os seus pensamentos, eu sei de tudo o seu respeito. Quando você vai para o médico, eu vou com você. Quando você vai para o trabalho, eu vou com você. Quando você está doente, não pode fazer nada, eu estou com você. Quando você enfrenta a tentação, eu estou com você. Quando você cai, eu estou com você, porque eu é quem te levanto, e eu cuidei de todos os detalhes da sua vida. Eu te conheço e eu te amo, e eu dei Jesus, o meu Filho único, por você, para que você pudesse olhar para a vida com um pouco mais de otimismo. Não porque a vida é tão bela por ser ela quem ela é, mas porque eu estou com você. Nós vamos orar. Quero convidar os presbíteros, por favor, vem aqui para frente. Você que precisa desse descanso no Senhor, você que precisa alegrar o seu coração, você que precisa dos seus pecados perdoados, você que precisa de ter uma fé restaurada, você que precisa se animar no Senhor de novo, você que precisa voltar a sonhar de novo, você que precisa voltar a vibrar na presença de Deus de novo, você que precisa dizer para Deus como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é tremendo. Você que precisa dizer assim, ó Deus, a tua mão me sustenta e eu creio. Como é precioso os pensamentos do Senhor. Você que precisa voltar a encher o seu rosto de alegria, vem para frente. Nós queremos pedir ao Senhor para banhar a sua alma. Vem vindo para cá enquanto a gente canta para o Senhor. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Oh meu Deus. E se eu passar pelo vale, Creia, irmão, creia. acharei conforto em teu amor. É verdade, Deus. Pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Descanse, irmão querido, descanse. Em teus braços é o meu descanso. Oh meu Deus. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Senhor, nós oramos agora nessa manhã a favor dos teus filhos. Senhor, os teus filhos estão na tua presença, e cada um traz a bagagem, traz a história, traz, meu Deus, as cicatrizes, traz as lutas. Senhor, tu conheces, tu sabes. O Senhor estava lá, o Senhor está aqui. O Senhor é o Deus que criou, que sustenta. Nós oramos aqui, ó Deus, por um derramar da bênção que cura, que restaura, a bênção que anima, a bênção, ó Deus, que é remédio, que é bálsamo
Pai, em nome de Jesus, agora nessa manhã, Senhor, por teu amor, por tua bondade, por tua misericórdia, derrama sobre a tua igreja essa unção de cura, essa unção que transforma, que anima, que restaura, que levanta, que encoraja. Por quê? Porque o Senhor é de fato aquele que nos ama. Deus, nós ministramos a vida do Senhor, o ânimo do Senhor, os sonhos do Senhor. Nós ministramos aqui, ó Deus, toda a coragem do Senhor, toda a vida do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Em teus Aleluia. braços é o meu descanso. Oh Deus, Em teus braços é o meu descanso. oh Pai querido, Em teus braços é o meu descanso. aleluia. Glória a Deus, descansamos no Senhor. Amém, amém. Descanse no Senhor, nos braços, o Senhor está te abraçando.